E aí, amados, como que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje, depois de muito tempo, né, eu vou voltar falando sobre Salomão, né? Não tinha como, eu acho, eu não comentar sobre ele aqui com vocês. E eu escolhi Salomão, mais especificamente Segunda Crônicas, que fala um pouquinho mais detalhado sobre ele. E não vai ser um versículo específico dessa vez. Dessa vez, eu vou falar como um todo, assim, do capítulo todo. Bom, eu escolhi como referência o capítulo 7 e o capítulo 8, que diz, de Segunda Crônicas, que diz basicamente que Salomão, ele cresceu com a sabedoria que ele tinha, a inteligência que ele tinha, os dons que ele tinha, ele conseguiu construir castelos, construiu um imenso reino. Então, todo mundo mesmo ficava perplexo de ver o tamanha beleza que tinha aquele reino, porque era uma coisa assim de outro mundo, não dava nem para acreditar que naquela época tinha tudo isso. E além disso, ele também era um rei que ele sabia muito bem governar. Ele tinha muita inteligência para governar o seu reino, ele sabia administrar muito bem a todo mundo falava muito bem do rei Salomão. E eu acabei me perguntando, mas como será que ele teve tudo isso, né? Porque ninguém cresce do nada e fica assim, ninguém cresceu e alguns tempos depois ficou desse jeito. Então, o que eu pensei, isso foi um processo, né? E ele nunca conseguiria pegar e fazer tudo isso do nada. Então eu fui ler o antigo, né? As outras páginas que vinham antes de Segunda Crônicas. E em Primeira Crônicas, na verdade Segunda Crônicas, 1 e 10, ele diz assim, que o Senhor pediu a Salomão, perguntou a Salomão o que ele queria ter. E Salomão disse e pediu por sabedoria, conhecimento, para que ele pudesse entrar perante este povo e julgar ele, né? Então, ele tinha medo de ser um rei, e aí ele pediu para Deus sabedoria, porque como ele ia administrar um lugar tão grande, com uma responsabilidade tão grande, se ele tinha medo, né? E medo é uma coisa normal, mas ficar com medo e não fazer nada a gente também não pode, né? E Salomão, diferente de todo mundo, ele pediu para Deus sabedoria. Muitos podiam pedir riquezas, poderiam pedir para não haver mais guerras. Mas só que Salomão, ele falou assim: se eu fosse o rei, então, eu quero ter sabedoria. E Salomão, ele não teve só isso. Porque ele desde criança, ele já sabia que ele tinha a promessa de que ele ia ser um rei, né? Então ele cresceu ouvindo que ele, quando crescesse, ele ia ser um rei. E quando ele cresceu, ele foi um rei, realmente. Mas entende que é todo um processo que leva. Primeiro ele nasceu, teve a promessa de que ele ia ser um rei. Depois daqui até aqui, que é o cumprimento da promessa, que realmente foi um rei, teve todo um processo que ninguém se lembra. Entende o que eu quero dizer? Porque antes dele construir palácios, antes dele construir casas lindas com arquiteturas que ninguém antes tinha visto, ou se tinha visto via em lugares distantes, ele conseguiu com sabedoria. E como ele conseguiu sabedoria? Ele orou e pediu para Deus sabedoria. E por que não fazemos a mesma coisa? Nós, diferente de Salomão, não vamos governar reinos, né? Igual na época dele. Mas do mesmo modo que ele tinha essa promessa de que ele ia ser rei, nós temos a promessa de que nós vamos ser grandes, nós podemos ser, e de que vamos ter chamados incríveis. Eu acredito, eu não sei vocês, mas eu acredito que eu vou ter chamados incríveis.
e que eu vou ser impactada junto com a minha geração. E eu quero ser melhor no meio dessa geração. E eu quero ser excelente. Eu não sei vocês, mas eu penso assim. E por que a gente não faz a mesma coisa que Salomão fez? Por que a gente não começa a orar? A gente quer chegar do nada lá em cima dos púlpitos e dos templos grandes, mas a gente não tá conseguindo fazer o básico aqui onde a gente tá agora. Um exemplo aqui, né? Salomão, ele tinha o seu reino, mas o seu reino era antes dele do seu pai. Então ele tinha um reino já, que era um reino muito lindo. Mas só que ele poderia ficar daquela vida, daquele jeito, ou ele poderia simplesmente pegar e construir um palácio magnífico com várias coisas exóticas que ninguém nunca tinha visto. E todo mundo tinha falado, realmente, aquele homem, ele é diferente. E por que a gente não faz isso? Precisamos buscar mais a Deus, precisamos orar mais. Porque temos promessas. Assim como Salomão teve promessas, assim como ele sabia desde criança que ele ia ser rei, nós também sabemos que nós vamos ser grandes pessoas. Eu acredito que eu vou pregar um dia em púlpitos grandes, eu vou cantar. E não só ali eu quero estar, eu também quero ficar aqui também. Porque no momento eu moro em uma cidade minúscula, com uma igreja pequenininha. E eu tô triste por causa disso? Não, por quê? Porque aqui eu também tenho um chamado. Aqui ainda não acabou meu tempo, eu ainda tenho coisas pra fazer aqui. Aqui eu cuido das crianças, aqui eu cuido eu participo do grupo de músicos. Então aqui eu também tenho coisas pra fazer. E se eu não me aperfeiçoar aqui agora, eu nunca vou chegar aqui, que é pregar em grandes igrejas. Então, primeiro passo de todos, né? Oração. Se a gente não orar, a gente não vai ser nada. Segundo passo, a gente precisa ter uma boa administração, né? Não só pensando no futuro, mas também do dia de agora, né? A gente nunca vai conseguir chegar aonde a gente quer lá no futuro se a gente continuar com o mesmo pensamento de hoje em dia. Então a gente precisa orar mais, pedir por mais inteligência, buscar mais, se aperfeiçoar mais aqui, para um dia a gente conseguir ser como Salomão, igual ele foi lá, e ter a mesma sabedoria que ele tinha. Quando vocês forem orarem, uma dica, orem assim, Senhor, a mesma sabedoria, o mesmo dom que Salomão tinha, caia sobre mim agora. E eu tenho fé que eu recebi, que eu vou receber. Porque essa é a oração que eu faço e eu acredito que eu recebo. Então vocês também têm que acreditar, porque vocês também são filhos de Deus, amém?